A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, você que está agora acompanhando esse podcast que venha trazer a você subsídios para a próxima aula. A paz do Senhor, uma alegria estar com você aqui. Você que é professor ou aluno da classe de jovens, nós estamos aqui como a equipe de Ceará Mirim para trazer a você subsídios para a lição de número 6 desse segundo trimestre do ano de 2023. Temos a alegria de participar aqui do podcast que vem cada semana trazer esse subsídio para você, né? O EBD em Síntese Podcast, que é um trabalho do DENEC, nosso Departamento de Ensino e Educação Cristã, e louvamos ao Senhor por poder trazer esta contribuição para você. Eu sou o pastor Kleber Maia, e aqui comigo o pastor Abdênigo Xavier, supervisor aqui do campo de Ceará Mirim, e com alegria dividimos aqui esse espaço para trazer a você esta aula ou essa ajuda para a sua aula. É uma alegria saudá-lo, pastor Abdênigo, seja bem-vindo. As suas considerações iniciais sobre esta lição de número 6. Pastor Kleber, a paz do Senhor. Pai do Senhor, nossos queridos internautas que acompanham-nos e recebem esse subsídio, seja pela equipe de Ceará Mirim, pela equipe aqui de Natal. Bem, de sorte que é sempre uma alegria poder trazer a nossa cooperação, porque é um momento de aprendizado para nós que transmitimos, para você que recebe, que é impossível a gente ensinar sem antes aprender e aprender sem ensinar, né? Então, a gente vai trocando os conhecimentos, compartilhando algumas coisas que temos estudado, e eu creio que assim vamos estar contribuindo uns com os outros. Como bem falou o pastor Kleber, hoje é uma lição riquíssima, a lição de número 6, e vai tratar ou dar-nos uma visão panorâmica sobre o Salmo 42, e vamos extrair algumas lições para nós de uma poesia que foi escrita há mais de 2 milênios, né? Pelo menos, né, pastor Cléber? Mas que traz-nos lições ao nosso cotidiano, e são lições preciosas. Muito bem, pastor Cléber. Muito bem, nesse trimestre os jovens estão estudando a lição que tem o título Encorajamento, Instrução e Conselho, alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Então, o objetivo é exatamente extrair lições dos Salmos como uma fonte de encorajamento, uma fonte de direção para a nossa vida. E hoje, na lição de número 6, nós vamos ver, como o senhor já bem referiu, o Salmo 42, que é o primeiro salmo do segundo livro, né? Os salmos, originalmente, eles são divididos em 5 livros. O livro 2 começa com o Salmo 42. A maioria dos estudiosos entendem que o 42 e o 43 eles estão bem ligados, poderiam até ser um só poema em algum momento, mas o importante é nós vermos que o título da nossa lição expressa bem aquilo que o salmista está colocando na sua poesia, que é o anseio da alma por Deus, como há um desejo de estar diante de Deus, um desejo de ser saciado por Deus aqui no salmista. Então, o salmo que é bastante conhecido, é um salmo muito tocante, e a sua mensagem é para os jovens exatamente despertarem para buscar mais a Deus, ou fazer dos momentos de tristeza, dos momentos de dificuldade, um momento em que se direcione essas emoções para Deus, porque nós não vamos conseguir viver sem tristeza em algum momento, mas a nossa tristeza, na realidade, pode ser direcionada para aquele que é a fonte de alegria. Então, o salmista começa falando do suspiro, do anseio da sua alma por Deus. Ele usa uma figura aí, uma metáfora que vai ser muito interessante, mas que talvez os jovens precisem de um pouco mais de contextualização, né?
é a corça que anseia pelas águas, é lembrar de um animal que está longe da água que ela precisa e está com muita sede. Isso fala realmente de um desejo intenso. Às vezes, o animal está com tanta sede que, mesmo sabendo que há animais selvagens junto à água, ele tem que ir até a água, mesmo arriscando a vida. Então, é desse anseio tão grande por Deus que o salmista está falando, e nós vemos que realmente a nossa alma, ela suspira e deve almejar realmente por um momento com Deus, por uma comunhão com Deus. E é muito importante que o professor já estimule os jovens a também buscar esse mesmo sentimento do salmista. O salmista realmente estava longe daquela comunhão que ele buscava com Deus, e ele vai expressar isso de uma maneira muito forte, não é, pastor? Verdade. Pastor Kleber, como muito bem o senhor falou, realmente essa posição é defendida, inclusive, por alguns rabinos judeus, que o Salmo 42 e o 43 poderia ser uma única poesia que teria sido dividida em duas partes, não é? Uma outra coisa também que a gente pode observar, e é possível que alguém faça essa observação, é que alguns comentaristas, eles não atribuem esse salmo aos filhos de Coré, né? Por exemplo, homens como Charles Spurgeon, como o próprio Charles Swindoll, eles atribuem esse salmo a Davi. Outros, no entanto, atribuem que realmente é uma composição dos filhos de Corá, porque nesse primeiro livro, pelo menos os salmos 42, 43, 44 e até o 49 são atribuídos justamente a eles. Uma outra parte, o Salmo 50 é atribuído a Asaf, os Salmos 51 ao 65 são atribuídos a Davi, e tem 3 salmos nesse livro que nós não podemos atribuir a autoria a nenhuma dessas pessoas, são salmos anônimos, e para fechar, ainda tem um salmo de Salomão. Mas, seja quem quer que tenha escrito o salmo, o que o salmista retrata nesta situação é que é um adorador, alguém que tenha familiaridade com o templo, e por alguma circunstância que o texto não revela, ele está impossibilitado de estar prestando o seu culto no templo. E isso é mostrado no Salmo, e isso lhe traz angústia, isso lhe traz um certo desespero, isso lhe traz tristeza, e eu fico pensando quantas pessoas têm a oportunidade de ir ao templo, de se aproximarem de Deus, e não aproveitam, né? Nós estamos falando aqui de alguém que naquela época, como a adoração estava muito ligada ao templo, deseja adorar, deseja servir, mas por alguma circunstância está impedido de assim o fazer. Eu entendo que quando a nossa alma não anela pela presença de Deus, isso é um péssimo sinal, porque é natural de alguém que tem saúde ter pelo menos 2 desejos constantes e diários, que é o desejo de comer e o desejo de dessedentar. Se alguém não sente esse anelo pela alimentação, se alguém não sente esse anelo pela água, ele está doente. Assim como a alma que não anela pela presença de Deus, isso é um péssimo sintoma. Alguma coisa não está bem, não está funcionando. Porque alguém que se relaciona com Deus, que conhece a Deus, vai ter certamente o mesmo sentimento que o salmista tem. E ele expressa isso utilizando uma linguagem muito própria daquele dia, utilizando a figura do servo, né? Não é do servo, porque é uma diferença entre servo e servo, né? Servo é um ser, uma pessoa. O servo é um animal. Em outras traduções tem corça. E ele nos faz entender que entendia muito bem do que era um servo, uma corça, está enfrentando um momento de sede e, por alguma circunstância, está impossibilitada de suprir essa necessidade ao ponto que a Bíblia diz que chega a clamar. Outra expressão diz bramar, ou seja, algo que sai do profundo do seu ser, com esse desejo ardente de suprir aquela necessidade. Quiséramos que todo cristão tivesse uma necessidade, ou sentisse essa necessidade diária e constante de estar na presença de Deus,
como o salmista se expressa de forma poética. É muito interessante nós pensarmos sobre exatamente a situação que o salmista estava, né? O senhor falava sobre a autoria, de fato, tem alguns entendidos, estudiosos dos salmos, que dizem que o salmo, mesmo que ele não tenha sido escrito por Davi, mas ele pode ter sido escrito para Davi, não é? Como ele fosse o que fosse entoar o salmo. Inclusive, no verso 6, ele diz que lembra de Deus desde o Monte Mitzar, que é uma região onde Davi fugiu, quando estava fugindo de Absalão. No verso 10, ele diz que os adversários zombam dele. Então, pode ser esse o cenário em que o salmo foi construído, né? Mas é alguém que já conhecia Deus, já estava no templo, algumas vezes esteve no templo, né? Já estava constantemente em adoração, mas nesse momento estava privado disso, e agora ele começa a se recordar, ele começa a usar da sua memória para lembrar das vezes que esteve com Deus e como isso é reconfortante para ele. E isso é uma questão interessante, porque, às vezes, nós nos encontramos tristes ou ansiosos, sem saber, às vezes, nem ao certo por quê, mas preocupados, e nos encontramos, muitas vezes, assim, com esse sentimento de que algo está faltando, né? Eu lembro que, ao participar alguns anos do seminário como no Pentecostes, o SECOP, no ano, logo que nós chegamos lá, né, era um seminário feito na época do período do Carnaval, e chegando lá, algumas jovens já começaram a ficar assim tristes, né? E nós perguntamos, mas por que vocês estão assim, querendo chorar, tristes? E elas disseram, não, nós estamos com saudades de casa. Mas vocês acabaram de chegar, acabaram de sair, já estão com saudades de casa. E, na realidade, parece que não era exatamente saudade de casa. E nós começamos a reunião da noite dizendo, não, leve a sua emoção para Deus, o seu desejo, aquilo que você está sentindo falta, aquilo que está trazendo alguma tristeza, leve para Deus. E aquela noite foi uma noite extraordinária da presença de Deus ali, porque, na realidade, o que elas fizeram foi exatamente pegar a sua emoção, a sua ansiedade, a sua tristeza e direcioná-la para Deus. Se o salmista está aqui e for Davi realmente num momento desse de perseguição, de luta, de tristeza, ele tem razões para estar triste, mas, na verdade, o que lhe deixa mais abatido é não poder estar naquela hora no templo. Talvez em momentos de angústia ele recorria ao templo e agora ele só pode lembrar disso. Então, é muito importante que nós tenhamos Deus como a fonte aonde nós recorremos quando estamos tristes, ansiosos, né? O apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, e isso, de fato, é muito importante, porque, às vezes, nós vamos estar com essa alma abatida, né? A alma que está buscando a Deus, suspirando diante de Deus, ela está aqui também demonstrando uma tristeza, né? E a tristeza é algo que faz parte da nossa vida. Há alguém que pensa que o crente é só vitória com sabor de mel, né? Só alegria, mas nós temos momentos de tristeza. A grande diferença do crente é que, quando ele fica triste, ele tem a quem recorrer, ele tem onde colocar essa sua tristeza. E aqui o salmista está, parece que, brigando com a própria alma, pegando a alma pelo colarinho e dizendo assim, por que é que você está triste, alma? Você tem onde buscar uma fonte. É muito importante que o salmista nos identifica a fonte onde nós devemos buscar alegria quando estamos abatidos, porque a tristeza faz parte da vida, não é, pastor?
Perfeito. Uma outra coisa que eu observo, e eu acho que é muito importante ressaltarmos, e o senhor já começou a falar sobre isso, é o seguinte: existem circunstâncias difíceis, amargas, tempos que nos sobrevêm, que nós não esperávamos que viesse, e isso vai fazer parte da trajetória de todos os mortais. Existem problemas e circunstâncias que elas nos vêm, e você nem sabe por que que elas vieram, aparentemente. E são coisas que nós não podemos evitar. Agora, o que eu aprendo com o salmista é que existem circunstâncias que nós não podemos evitar, elas vieram, são circunstanciais, mas existe algo que nós podemos fazer. É termos uma visão poética sobre aquilo que nós estamos enfrentando. E quando a gente olha para os problemas com essa visão poética, você, ao invés de extrair o pior das crises, que é o desespero, a angústia, a frustração, você extrai poesias. Você está entendendo o que é você extrair uma poesia como essa, de um momento triste como aquele, e que aquela tristeza dele serviu para alegrar milhares e milhares de pessoas, e assim tem feito durante os anos? Eu entendo que esses momentos de dificuldades que nós, mortais, enfrentamos, eles podem ser usados com propósitos diversos. Alguém pode se afundar na crise, na depressão, na angústia, e alguém pode extrair destes momentos de angústia, quando estamos mais sensíveis, poemas como estes que vão incentivar outras pessoas a entenderem de uma coisa: os problemas são temporais, as tempestades são temporais, porém o Deus a quem servimos é eterno. E não há noite tão escura que não seja depois substituída por um dia claro. Não há tempestade tão grande que dure para sempre e depois não seja substituída por um tempo de bonança. Nós não podemos olhar para as circunstâncias como se elas fossem eternas, como se nunca mais fosse mudar, como se o sol nunca mais voltasse a mostrar seu brilho. Os tempos mais difíceis, eles também passam. E nós vamos tirar deles lições que talvez em outras circunstâncias nós não tirássemos. E eu me maravilho com a visão do salmista, porque ele olha para o passado, e todos nós temos um passado, e alguém diz que o passado é como um baú. E de lá você pode tirar coisas boas ou coisas que aumentem ainda mais seu sofrimento. O baú todos temos. Agora, a escolha de tirar o que tem de lá, se é bom ou se é ruim, é minha, é sua. E ele faz isso, ele volta ao passado, sim, mas não volta ao passado para buscar coisas que em nada vai contribuir com a solução do seu problema no presente. Ele volta ao passado para se lembrar das coisas boas que Deus fez. E se Deus fez, ele ainda pode fazer. Se Deus resolveu, ele ainda pode resolver. Então, eu me maravilho assim, porque a visão do poeta é uma visão distinta da visão das demais pessoas, onde todo mundo só vê caos e destruição, ele consegue encontrar beleza e esperança. Eu acho que a gente precisa olhar para a vida cristã com essa visão poética também. Vai dar certo. Eu sei que esse momento não vai durar para sempre. Eu sei que Deus está no controle. À noite, as lágrimas podem, é uma possibilidade, durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E é isso que nesses dias tão difíceis, nessas noites tão escuras que estamos enfrentando, a gente muitas vezes precisa voltar a olhar para a vida com uma visão poética e acreditar que Deus ainda está e vai continuar no controle de todas as coisas. Amém. O senhor estava falando e eu lembrei do hino 126 da nossa harpa cristã, escrito pela irmã Frida Wingren, né? Que ela diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, de fato, nós passamos por lutas, mas quando dessas lutas extraímos lições, nós saímos mais fortalecidos disso. E o comentarista destaca uma coisa aqui, que não é pecado, a alma está abatida. Alguém pode dizer que, pelo fato de alguém estar triste, ele não tem fé ou não tem Deus. Não, tem hora que nós vamos estar, sim, tristes. O que o crente não pode estar é desesperado, no sentido de não ter nenhum
alento, nenhuma luz no fim do túnel, como nós costumamos dizer, porque o salmista nos mostra exatamente que ele pode ter esperança, porque ele sabe quem é o Deus em quem ele confia, e o anseio dele por estar diante desse seu Deus, ele entende que ainda vai se cumprir, ele diz, então, põe a sua esperança em Deus, ou espere em Deus, minha alma, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É esse relacionamento pessoal que ele tem com Deus, né, que ele entende que é a segurança para a sua vida e que vai fazer, então, com que ele confie em Deus, tenha confiança no Senhor. A Bíblia é toda ela um relato de um Deus que opera mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Então, quando lembramos das histórias da Bíblia, ou como lembramos daquilo que Deus já fez por nós, é para nós termos, sim, essa esperança, termos a confiança que Deus vai fazer. O problema, então, é quando o crente perde a esperança, porque essa esperança que some, esse desespero, na realidade, ele entra já na incredulidade, por não crer que Deus pode resolver, que Deus pode fazer, que há solução em Deus para qualquer problema. Então, ele pode entrar realmente aí num momento de desespero, né? O apóstolo Paulo, ele vai escrever até para os crentes que enfrentaram a morte, dizendo: consolem, não se desesperem, como os ímpios que não têm Deus, não têm esperança porque não tem Deus. Mas se o crente tem Deus, é possível e é preciso ter esperança, porque a esperança aí é uma companheira da fé, já que, crendo no Senhor, nós podemos esperar que ele haja em nosso favor. O salmista podia estar triste, mas ele não estava desesperado, né? Verdade, pastor Kleber. Eu creio que muito desses sentimentos equivocados, ou desses conceitos equivocados, de um falso triunfalismo que a gente escuta, como se o crente fosse uma pessoa invulnerável, imbatível, que tivesse em si mesmo a capacidade de passar por cima de tudo e de todos, como se nada pudesse atingi-lo, isso não passa de uma teologia barata, totalmente distante da palavra de Deus. Porque uma das coisas que nós não podemos negar, e a Bíblia não nos dá realmente margem para isso, é a nossa humanidade. Um dos homens mais extraordinários do Antigo Testamento foi Elias. No entanto, o próprio escritor fala de um momento crítico que ele se entristece ao ponto de querer até desistir do ministério e da própria vida e ora a Deus pedindo a morte. Ninguém em um estado de êxtase, de alegria plena, vai orar a Deus pedindo a morte como Elias pediu. O próprio Tiago, quando vai falar a respeito desse homem, diz que Elias, apesar de tudo, era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Mas você pode dizer, mas sim, Elias. Agora vamos para um exemplo mais forte, Jesus. Marcos descreve um momento na vida de Jesus que a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade para compreender. Ele diz que Jesus relata para os seus discípulos, Marcos 14 e 34, e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Agora, o homem perfeito, ele se expressa para os seus discípulos, poderia ter guardado esse sentimento só para ele, mas ele expressou e mostra que se você tem humanidade, se você é humano, você vai enfrentar momentos difíceis. Momentos em que a tristeza vai bater à sua porta,
e pode até abalar suas estruturas emocionais. Então, tristeza também faz parte da vida cristã. Agora, o que o senhor muito bem falou, o que não pode nos faltar é a esperança. O que não pode nos faltar é a confiança. O que não pode nos faltar é justamente isto que o salmista nos mostra. Nos momentos difíceis, nas noites escuras, nos momentos de tristeza, você tem que direcionar esses sentimentos para a pessoa certa, que é Deus. E não perder a lembrança dos dias bons que você viveu, que certamente vai viver, porque a gente potencializa um momento difícil, e às vezes esquece de potencializar os momentos que Deus nos deu vitórias, porque as lutas, elas virão, farão parte, mas a nossa vida não é constituída só de noites, tem dias, nem só de tristeza, tem alegrias, nem só de desespero, tem esperança. Agora, eu até entendo que muitas vezes esses contrapontos são necessários que eles existam, até para que você possa fazer uma avaliação correta da vida. Porque se fosse só alegria, você não teria condições de avaliar o que é tristeza. Se fosse só êxito em todos os momentos, isso talvez pudesse nos levar a um estado de orgulho, de soberba. Mas muitas vezes sofremos determinadas coisas para valorizarmos o bom, o dia, o tempo calmo, a saúde, a alegria, o momento de estar na casa do Senhor, de encher, como se diz, o coração e se preparar para as adversidades. Então, maravilha essa visão que o salmista, que o escritor também nos faz ver. Não é preciso a alma continuar abatida, como se nada mais fosse mudar. Muda, as coisas mudam. Jesus disse, digo-vos isto para que, em meu nome, vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É verdade, é exatamente essa confiança no Deus que nós servimos que faz o salmista ter esperança. No momento, ele está vivendo uma situação difícil, que parece que lhe impede de estar no templo, é o seu desejo, lhe impede de voltar-se lá junto com a multidão, aquela alegria. É interessante porque hoje existe aí um grupo de pessoas que parece que não tem mais alegria de ir à igreja, de estar com a multidão na igreja, como o salmista se refere aqui no verso 4. Né? Eu me lembro quando eu ia naquela multidão para o templo. Hoje tem pessoas que preferem ter o seu culto individual lá no Instagram, em casa, em algum momento, mas estar na presença de Deus com aqueles que têm o mesmo sentimento de adorá-lo é algo muito salutar, que o escritor aos Hebreus também diz que nós não devemos deixar a nossa congregação. Mas o salmista, mesmo estando num lugar distante, que não poderia chegar no templo, mas ele vai buscar fortalecer a sua alma. É importante que, diante dessas circunstâncias, a gente pergunte como eu posso fortalecer a minha alma, ganhar esperança, trazer a esperança ao coração. E no verso 8 do Salmo, ele diz que ele ainda vai contar com a fidelidade de Deus durante o dia, e de noite ele quer louvar ao Senhor e orar ao Deus que lhe dá vida. Então, veja que a saída para esse momento do salmista é: eu posso até não ir na casa do Senhor, mas eu posso orar, eu posso cantar, eu posso alimentar a minha alma com as coisas espirituais. Né? E no momento em que nós estamos passando por situações difíceis, nós precisamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Na realidade, nós temos uma larga vantagem sobre o salmista, é que nós estamos num novo tempo em que não se adora a Deus apenas num lugar, e nem estamos clamando pelo Espírito para vir, porque ele já habita em nós, mas é necessário que a gente, então,
busque essa alimentação da alma e entenda que nós temos o Espírito Santo para nos conduzir. Então, orar, louvar a Deus, são coisas fundamentais para fortalecer a esperança em tempos difíceis, não é, pastor? É verdade. Pastor Kleber, o senhor falou outrora, e eu vou só dar uma reforçada aqui, com algo que eu já falei. Essa questão da visão poética das coisas, elas ajudam bastante. E o salmista é um expert no assunto, né? Porque, para exemplificar essas mudanças, muitas vezes, que nos surpreendem, porque a vida não é uma reta, não é? A vida ela é cheia de curvas, e não só de curvas, ela é também de montes e de vales, né? E ele toma essa figura, utilizando agora, trazendo à memória a questão geográfica do local onde ele estava, né? Porque ele faz menção aí, no versículo de número 6, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Então, são três coisas aí distintas. Ele lembra do ponto mais alto que havia naquela região ali, que era o Hermon, né? Quase 3.000 metros de altura, quer dizer, é algo destacável, e dá a entender que quando você está em cima do monte, você está no êxtase, nos melhores dias, no melhor momento, celebração, porque monte fala sobre isso, é uma figura de celebração, de alegria, de alguém que está olhando a vida de cima para baixo. Mas, ao mesmo tempo, ele já vai e fala do Jordão, que era o ponto mais baixo. Em alguns lugares, os estudiosos dizem que chega até a cerca de 390 metros abaixo do nível do mar. Se manter aí em torno de 220, 230, mas em alguns momentos chega a 390, quer dizer, ponto mais baixo. Isso mostra sobre essa diversidade que muitas vezes temos que enfrentar. E a vida, ela é feita justamente de montes e de vales. Mas o Deus dos montes também é o Deus dos vales. E tem coisas que você só vê se você estiver no monte. Mas tem coisas que você só vai conseguir observar se você estiver no vale. E a gente precisa olhar a vida nessas duas perspectivas. Precisamos aprender a olhar a vida de cima para baixo, mas muitas vezes também precisamos olhar a vida de baixo para cima, para que você tenha uma visão mais ampla do que é a vida espiritual. O salmista, em outro momento, o salmista chega a afirmar: foi bom ter sido afligido, porque eu aprendi os teus decretos. Tem coisas que nós vamos aprender na alegria, e tem coisas que nós só iremos aprender no sofrimento. Então, seja no monte, seja no vale, o que nós não podemos perder é essa expectativa de que Deus está no controle, não podemos nos desesperar e continuar vivendo, porque vai dar tudo certo no final. É verdade. E nesses momentos que estamos assim abatidos, quem sabe até um tanto deprimidos, o salmista nos ensina que a oração, o louvor a Deus, buscar as coisas espirituais são de fundamental importância. Eu lembro do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele diz que nós devemos nos encher do Espírito. E como? Aí ele diz, louvando ao Senhor, com os hinos espirituais, com gratidão no coração. Ele começa a dizer de que maneira nós vamos encher a nossa alma da presença do Espírito, das coisas do Espírito, porque nós temos hoje uma dificuldade em que, muitas vezes, os jovens, quando estão abatidos, tristes, eles tendem a se isolar e, às vezes, nesse isolamento, eles ficam escutando músicas, às vezes, nem sempre músicas de uma letra evangélica, uma música que, às vezes, alguém acha até uma música bonita, mas que a letra pode estimular somente a uma tristeza, a um desgosto, porque, normalmente, o ímpio, quando ele está triste, ele vai buscar essas músicas que abatem, né? É a sofrência que alguém chama, né? É a música que puxa para baixo, às vezes até ritmos que deprimem. Mas o salmista diz, a tua canção, Senhor, estará de noite comigo,
é a oração ao Deus que me dá a vida, porque nós devemos, sim, fazer da oração um momento de desabafar diante de Deus, né? O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar, né? Mesmo em grande tristeza. Os salmos, muitas vezes, são salmos de lamento, né? Em que ele derrama a alma perante Deus. Alguém pode achar que Deus acha ruim, porque a gente fica lamentando. Não, Deus não gosta de murmuração, mas quando a Verdade. gente lamenta, leva a Ele a nossa tristeza, leva a Ele a razão do nosso abatimento, na realidade, nós seremos consolados pelo Senhor nisso. Então, como vamos fortalecer a nossa esperança em tempos difíceis? Alimentando a nossa alma com as coisas espirituais. E aí é muito importante que o jovem reserve um momento para oração, para louvar a Deus, procure estar junto com pessoas que lhe estimulam a isso também, não é? Se você está triste, você for se juntar com a galera que vai ouvir um rock ou que vai ficar numa depressão, isso só vai piorar. Mas se você está triste, você entra num grupo ou liga para alguém que é crente, que vai falar das coisas de Deus, ou começa a louvar ao Senhor, coloca ali uma canção no seu fone de ouvido de adoração a Deus, então a alma vai ser estimulada, consolada, e nós não podemos esquecer nem abrir mão destes recursos espirituais nos momentos difíceis, porque é nesses momentos que nós mais precisamos de alimentar a alma com coisas boas. É muito importante lembrar disso, não é, pastor? Perfeito, pastor Kleber. Inclusive, já na introdução do Salmo, uma coisa fica bem clara. Nos momentos de crises, de dificuldades, de angústia, de tristezas, nós muitas vezes somos estimulados a procurar coisas mais fáceis e não as coisas corretas. Então, existem hoje um sem número de ofertas de produtos, de coisas que supostamente pode aliviar a sua angústia, coisas que você pode comprar. É por isso que as pessoas entendem que esse problema da angústia e da tristeza, elas ocorrem por aquilo que você gostaria de comprar e não pode comprar, por aquilo que você gostaria de ter e não tem. E outros que dispõem de um capital econômico mais elevado, então eles buscam sublimar esse momento e compram coisas, ingerem coisas, comem coisas, compram coisas. Mas eu acho lindo o direcionamento do salmista, porque o anseio do salmista, a tristeza do salmista, primeiro, ele não está triste porque está lhe faltando coisas. Não, em momento algum ele está triste porque não conseguiu comprar o iPhone modelo 14, porque não conseguiu comprar o último tênis, porque não conseguiu comprar a roupa ou o carro que gostaria. A sua tristeza não é gerada por falta de coisas. Porque essa tristeza que é gerada por falta de coisas é uma tristeza extremamente perigosa e danosa, porque fala da lei, da falta do contentamento. Do contentamento. Mas a sua tristeza é por causa, não de coisas, mas por sentir a falta de um relacionamento maior com Deus, da sua vida de adoração, de estar ali no templo. E a sua sede, mais uma vez, não é por coisas. A sua sede é por Deus. Não é porque não obteve o número de seguidores do Instagram que ele gostaria de ter. Não é porque suas redes sociais não estão bombando numa linguagem jovem. Não são por coisas supérfluas. O seu anseio nem é pela bênção de Deus, pela prosperidade econômica. O seu anseio é por Deus. E é isto que, em Deus, todas estas coisas realmente podem ser supridas. E ele atenta para esse tipo, para essa necessidade e para este caminho. E isso me cobra, me ensina, eu transmito para vocês, que o nosso maior anseio não seja por falta de coisas,
mas porque talvez o nosso relacionamento com Deus não esteja como deveria estar. Porque não há nada que supra essa ausência. Não há nada que possa produzir neste mundo a alegria que a presença de Deus produz. Foi isso que Davi entendeu quando orou no Salmo 91, após aquele trágico pecado que comete. Ele não pede ao Senhor: Senhor, não retire de mim o reino, a riqueza, a prata. Não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria do teu Espírito Santo. Então, dentro dessa visão, fortaleço aí o caminho que nós deveremos tomar em época de dificuldades. É o caminho da oração, é o caminho das lágrimas, mas no local correto, nos pés do Senhor. Que a nossa alma possa ter essa sede, esse anelo e essa certeza plena e absoluta de que Ele suprirá, como diz a sua palavra, todas as nossas necessidades. Não as nossas vaidades, mas as nossas necessidades. Era essa confiança que o salmista expressava no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, essa questão de buscar o caminho correto, a solução correta, encher o coração da presença de Deus, porque isso é muito importante. Como o senhor mesmo estava falando, as pessoas às vezes vão buscar a solução de problemas e na busca acabam gerando mais problemas ainda, não é? Por quê? Porque vão ao lugar errado, buscam o meio errado. E quando você vai ao lugar errado, busca a solução errada, como esperar que tudo que começou errado dê certo? Nós precisamos fazer, como disse o salmista no Salmo 1, meditar nessa lei de dia e de noite, e você vai ver que os resultados esperados, almejados e necessários, eles vão acontecer, eles vão surgir. E é muito importante nós lembrarmos, pastor, nós estamos estudando aí o Salmo 42, estamos no Antigo Testamento, e aí precisamos lembrar que nós, agora, os estudantes da EBD, nós estamos numa nova aliança. Então, nós temos o Deus que o salmista ora, temos essa confiança nele, mas nós temos mais do que o salmista tinha, porque nós já temos uma certeza de sermos aceitos por Deus. O salmista ou alguém poderia ter alguma dúvida, mas nós temos a certeza, por quê? Porque Cristo morreu por nós para nos fazer agradáveis a Deus nele. Então, uma vez que nós entregamos a vida a Jesus, podemos ter a certeza de ser aceitos por Deus. Quando o escritor aos Hebreus ele fala dessa diferença da antiga para a nova aliança, ele faz um convite que parece um absurdo. Ele nos chama a entrar com ousadia no Santo dos Santos, coisa que nenhum sumo sacerdote fez na vida. Ele entrava tremendo no Santo dos Santos, e agora o escritor aos Hebreus diz: não, entre correndo, entre de uma vez, entre com confiança. No Santo dos Santos você é louco. Não, é porque nós temos acesso garantido. Agora, aquele lugar é um lugar da graça de Deus para nós, porque Cristo morreu por nós para que nós pudéssemos ter a certeza deste acesso. Então, nessa confiança, nós podemos orar a Deus, nos voltar para Ele, louvar a Ele e realmente pegar a alma triste assim, puxar a orelha dela e dizer: por que é que você está abatida, minha alma? Eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus, eu sou herdeiro do céu, eu tenho o acesso pleno à presença de Deus, então eu irei ao meu Deus, né? No conjunto dos dois salmos aqui, o salmista diz: o Senhor é a minha alegria maior, ou no hebraico ele diz: o Senhor é a alegria da minha alegria. É uma alegria plena que nós temos. Então, é sempre importante lembrar que nós temos em Cristo um acesso melhor do que o do salmista, uma confiança maior do que o do salmista. Se ele tinha razão, seja Davi ou os filhos de Corá, para buscar a Deus, nós temos mais ainda
E, além disso, temos dentro de nós o Espírito Santo, que traduz gemido, lágrimas, que traduz o que nós não sabemos orar, nos ajuda quando não sabemos, né? E nos leva a esse relacionamento com Deus, quando nós não sabemos orar, mas Paulo nos garante que o Espírito nos ajuda nessa fraqueza. Então, temos razões de sobra para orar a Deus. Se o salmista estava chamando a alma para confiar em Deus, a alma dos jovens que estão estudando deve ser mais estimulada a isso por estar numa nova aliança com Deus, não é? Verdade, pastor Cleber. Eu estou percebendo aqui que nós já estamos caminhando para o término, mas é importante ressaltar tudo isso que o senhor ressaltou, essa nova aliança, as facilidades que temos hoje, nossa adoração não está condicionada ao templo. O templo é um lugar extraordinário, mas ela não está condicionada ao templo. Aliás, se a sua adoração e a minha estiver condicionada ao templo, então nossa vida de oração está um fracasso, porque geralmente as pessoas hoje estão numa ocupação, num ativismo tão exagerado, que às vezes nem tem tempo de ir ao templo durante a semana, e às vezes no domingo vai, mas nem vão como deveria ir. Então, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, ele não depende, não pode estar atrelado unicamente ao templo. Você pode, foi isso até que Jesus falou à mulher samaritana, vamos mudar o conceito de adoração, não é? O conceito de adoração dela estava muito ligado a um lugar, e Jesus refaz esse conceito. E precisamos manter uma vida devocional. O Salmo começa nos mostrando que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. E se afastar do Senhor é se afastar do suprimento da vitória, porque, ao contrário do que alguém ensina, a solução para os seus problemas não está em você mesmo. Elas estão em Deus. Dentro de você mesmo existe mais problema, mais confusão do que solução. E ele nos faz, na última parte aqui, nos lembra algo importantíssimo, não é? É que devemos trazer à lembrança coisas que nos estimulem à vitória, ao êxito, à alegria, e não coisas que nos impulsionem à tristeza e ao desânimo. Isso é uma escolha que todos nós precisamos fazer. O senhor falava há pouco tempo aí sobre essas pessoas que gastam seus recursos, e é comum nessas cidades interioranas a gente passar, às vezes, na frente de bares e está lá um grupo de pessoas bebendo horas após horas, e você escuta, você vê o que eles estão ingerindo e você escuta, acaba ouvindo as músicas que eles ouvem. E são músicas que falam de separação, de traição, de mulher que abandonou, de homem que foi abandonado, e eles passam o dia todo ali bebendo, bebida após bebida, alimentando a tristeza, e quando sai dali, eles dizem que bebem para esquecer. Na realidade, parece que eles bebem para lembrar, porque isso não é uma coisa que se resolve com esse tipo de subterfúgio. Agora, cristão é inteligente, você é inteligente. Você precisa trazer à memória coisas que aumentem a sua fé. Guarda em casa coisas que possam estimular lembranças saudáveis, não é? Tem pessoas que guardam carta, o jovem que guarda carta do namorada, que o namoro terminou, mas ele ainda gosta dela, ela não gosta dele, mas ele guarda foto, guarda carta, aquele negócio todo. Meu irmão, rasga isso, se prepara para um novo tempo, traga à memória coisas que lhe fazem feliz, e não coisas que vão lhe levar à depressão. Então, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, e, sobretudo, a nossa vida, a nossa área espiritual. Lembre-se do que Jesus fez, do que ele está fazendo, dos dias bons, da vida com Cristo, dos seus momentos de oração, do seu devocional. Revigora a tua alma. Nós viveremos daquilo que ouvirmos e daquilo que olharmos. Então, se você está olhando para coisas tristes, é impossível você não se deprimir. Se você está ouvindo coisas tristes, você vai se entristecer também. Então, é uma opção, escolha o que é bom e viva, né? Com alegria, com satisfação. Pastor Cleber, eu já quero aproveitar, trazer minha palavra aqui de gratidão por esse momento tão especial, onde estivemos compartilhando aqui esses ensinamentos aqui
do Salmo 42, e é claro que a gente nunca disse nem vai dizer tudo, mas eu creio que é bastante conteúdo para que possa ser explorado aí na aula com os jovens, e muitos estão vivendo de recordação quando deveria viver de esperança, não é? Recordação é só passado, esperança é futuro. Então vamos olhar para frente, porque é lá que está a nossa vitória. Amém. É um prazer, pastor Abidênio, estar aqui e trazer a esses jovens, professores ou alunos, esses subsídios. Importantíssimo é que, ao estudar uma lição como essa, nós coloquemos em prática, não é? Aqui não se trata só de entender o que o salmista fez, é trazer exatamente as lições para aplicar à nossa vida. Que esse salmo nos estimule a orar mais, a, na tristeza, chorar, mas nos pés de Jesus, a lembrar de momentos, mas não de momentos tristes, e sim de momentos bons, sejam da nossa experiência com Deus ou daquilo que Deus aponta para nós na sua palavra, e especialmente quando lembramos da cruz, temos motivo de estarmos alegres, porque ali o Senhor morreu por nós para que as nossas lágrimas fossem enxugadas por sua graça, e por isso temos motivo de ter esperança a cada dia. Que Deus abençoe. Uma alegria, pastor Abidênio. Até a nossa próxima lição. Creio que na lição 9 estaremos de volta e traremos aqui mais alguns subsídios para os nossos jovens. Um abraço a todos os irmãos do DENEC. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Paz do Senhor e até a próxima. Um abraço a todos. Olhe para frente, em nome de Jesus. Amém.